Olá, seja bem-vindo ao blog O Dinheirista. Eu recebi algumas recomendações de postagens no Instagram sobre investimentos. Normalmente eu não faria isso porque o meu foco seria um público mais iniciante que precisa organizar suas finanças. Mas eu pensei duas vezes e achei que fosse bastante razoável fazer algum tipo de orientação sem muita complicação e sem muito mistério sobre alguns tipos de investimentos aplicados no Brasil. Então eu resolvi fazer uma série básica de investimentos, começando pela poupança, o que você precisa saber sobre a poupança e se ela possui algum tipo de utilidade para você. Porque, como sabe, cada pessoa tem uma utilidade, algum tipo de objetivo e talvez possa ser útil. Então vamos dar uma introdução básica de poupança, mas antes de falar sobre a poupança, seria bom falar sobre a função dos bancos. Qual é a utilidade deles? A função dos bancos. A função básica de um banco, ela serve para pegar dinheiro de quem tem sobrando, ou seja, a pessoa que poupa e sobra dinheiro, e o banco pegaria esse dinheiro e ele emprestaria para quem não tem dinheiro, necessariamente um endividado. O banco teve essa ideia de atrair poupadores, oferecendo algum tipo de gratificação por deixar o seu dinheiro investido. E dessa mesma forma, para você receber a rentabilidade prometida pelo banco, ele necessariamente precisa pegar esse dinheiro da poupança e emprestar para uma outra pessoa. Normalmente existe um conceito no mercado financeiro chamado de spread. O spread é a diferença dos juros dos empréstimos que o banco dá para a pessoa e os juros que ele oferece ao poupador para deixar seu dinheiro guardado no banco. E essa diferença é que, vamos dizer assim, garante que você será bem remunerado. Bem remunerado não seria a expressão, mas ele garante que você vai receber a rentabilidade prometida. A poupança é um dos produtos mais conhecidos no cenário brasileiro e entre todos os públicos de várias rendas e vários tipos de idade e posição social. E ela possui uma relação muito íntima com o brasileiro, porque o brasileiro não gosta de perder dinheiro. Ele possui uma aversão ao risco, uma expressão usada pelo mercado financeiro. E vem na poupança uma solução para você deixar o dinheiro guardado e não precisar dele por um tempo. E pessoas que estão mais ligadas à área da educação financeira, eles entendem que a poupança não possui muita utilidade porque a rentabilidade não é muito atrativa. Mas eu vou falar um pouco sobre isso e ver que acho que é necessário um pouco de contexto em cima desse investimento. Como eu falei, a remuneração é conservadora e de pouca relevância. Vamos lá. O que acontece com a poupança nas mãos dos bancos? Ora, se o banco ele possui a função de pegar o dinheiro de quem tem a mais e emprestar para quem não tem, por determinação do Conselho Monetário Nacional, parte do dinheiro da poupança ele é utilizada para a aquisição da casa própria. Ou seja, se a pessoa entrar no banco e pedir um financiamento para comprar uma casa, o Conselho Monetário determinou que parte dessa poupança guardada no banco vai ser utilizada para emprestar dinheiro. Porque você pode pensar assim, olha, se o banco está emprestando dinheiro, da onde virá esse dinheiro? Ele virá, na maior parte das vezes, da poupança que o brasileiro coloca. Quem aqui já teve o sonho de ter a casa própria deve ter algum tipo de conhecimento com a Caixa Econômica, que é um dos financiamentos mais, entre aspas, baratos do sistema financeiro nacional. Então a ideia é, quanto maior a poupança nas mãos dos bancos, digamos que o banco vai possuir maior flexibilidade para emprestar o dinheiro, porque o endividado ou uma pessoa que tem pouco dinheiro e quer adquirir uma casa própria,
Na visão do banco, ele não possui nenhuma garantia de que ele vai devolver esse dinheiro através do financiamento. Então a ideia é que num cenário ideal, quanto maior o valor em poupança, digamos que o banco ele vai exigir menos de você. Exigir em relação a quê? Ao menor valor de entrada. Se você quiser fazer um financiamento, você vai ter que dar algum valor de entrada. Quanto maior o valor em poupança da parte dos bancos, menor vai ser esse valor. E os juros do empréstimo, do financiamento, vai ser necessariamente menor. E em casos que ocorra justamente o oposto, em que há pouco dinheiro em poupança, por N motivos, o brasileiro pode estar endividado e tem que resgatar, o banco tem menos garantia para emprestar. Eu até botei uma expressão aqui, uma frase trocando em miúdos. Quanto menos dinheiro eu tenho, maior a desconfiança que terei de você. Eu já tenho pouco dinheiro. Então qual é a garantia que eu tenho que eu vou emprestar e ter o dinheiro de volta? O resultado é isso que a gente vê aqui em 2015. A fuga da poupança. Foi mostrado aqui na Globo. A cadeia de poupança possui uma série de 11 bilhões de reais por uma quantidade de razões. Em função disso, o banco precisa de mais garantias para emprestar dinheiro. E, infelizmente, para os tomadores de empréstimo, os valores de segurança da parte dos bancos serão maiores, o valor da entrada vai ser maior e a taxa de juros aumenta. A rentabilidade. Houve uma mudança nas regras a partir de 3 de maio de 2012, que nessa época a taxa dos títulos do governo, que são formas que o governo tem de captar dinheiro, possui a rentabilidade atrelada à Selic, que na época chegava a 8% ao ano. E se a gente compara com a poupança, na mesma época ele gerava em torno de 6,17%. Quando eu falo títulos do governo e a rentabilidade, eu não estou levando em consideração, por exemplo, o imposto de renda. Porque o imposto de renda ele vai descontar dessa rentabilidade bruta que o título tem. Então, quando você desconta o imposto de renda, você verá que a rentabilidade não é muito diferente da poupança. Então, para o investidor, o que vai acontecer? Ele vai tirar do título do governo e vai jogar na poupança. Então, o governo pensou o seguinte: a gente não pode deixar que isso aconteça. Então, para evitar isso, foi criada uma regra. Se a Selic, que é a taxa que remunera os títulos do governo, for maior que 8,5%, a rentabilidade da poupança se dá em consideração a 6% ao ano mais a TR. Se a Selic for menor que esse 8,5%, a poupança vai ser 70% da Selic mais a TR. Mas aí você pode estar pensando, mas o que é a TR? A TR é a sigla para taxa referencial. Ela é calculada a partir da média dos CDBs, dos bancos. CDB é um título de dívida. Vamos dizer que um título de tesouro do governo, chamado de tesouro direto, é um título de dívida dos governos. Nos bancos existe um título de dívida específico. A partir dessa média é calculado a TBF. A TBF seria uma taxa básica financeira. E da taxa básica financeira é calculado um fator dedutível. Esse fator dedutível é uma porcentagem da TBF. E através da expressão a TBF menos o fator dedutível é igual a TR. Geralmente a TR é usada para remunerar a poupança, os fundos de garantia e os créditos imobiliários. Eu não deixei aqui as fórmulas específicas para cada um porque eu acho que não é muito relevante. Eu só deixei aqui essa explicação para você saber de onde vem a TR. Eu destaquei aqui no jornal do Globo, mais ou menos como é que aparece a remuneração da poupança. Ele mostra aqui a TR, lá em cima, como ela é adicionada ao valor da poupança. E você percebe que do dia 1 ao dia 2 ao dia 3 existe uma rentabilidade específica. A rentabilidade aqui ele foge aquela senso comum de 0,5%, justamente porque como ela é calculada a partir das médias dos CDBs, existe um componente da inflação embutida. E a inflação ela impacta diretamente na TR. Por isso a gente vê rentabilidades aí entre 0,64 e 0,7, chegando até a 0,74 no dia 11 aí, por exemplo.
Eu não poderia falar da poupança sem falar das datas de aniversário. As datas de aniversário são os dias em que você deposita na poupança. Vamos dar um exemplo aqui. Se você depositou no dia 1 de janeiro, todo dia 1 é a data de aniversário, ou seja, a remuneração ocorre dentro do dia 1 de cada mês. Então, voltando à telinha, se você depositou no dia 1 de julho, 1 do 7, no dia 1 do 8, você vai receber a remuneração de 0,66,29%. Cuidado que, se você fizer os depósitos no dia 29, 30, 31, a data de aniversário será no dia 1 do mês subsequente. Se as datas de aniversário caírem no sábado, domingo e feriados, o valor será acreditado no dia útil seguinte. Não poderia deixar de mencionar que a remuneração da poupança ela incide sobre o menor valor durante o período da data de aniversário. Ou seja, se você depositou, por exemplo, R$1.000 em 1 de janeiro, faltando um dia para completar 1 de fevereiro, você tira R$100, então a remuneração vai ser em cima de R$900. Então, tome muito cuidado para você fazer retiradas na poupança, porque ele incide em cima sobre o menor valor. Um conselho que eu deixo para quem usa a poupança é procurar depositar sempre nos mesmos dias. Sempre, se você deposita todo dia 1, procure sempre guardar um dinheiro na conta corrente nesse meio tempo. E quando chegar no dia 1 de fevereiro, você coloca o valor acumulado na conta corrente na poupança. Justamente para você não ter muitas datas de aniversário e acabar confundindo, porque a remuneração incide em cima das datas e não sobre a soma de todas as datas. Então isso é uma confusão muito comum entre as pessoas. A liquidez, é muito conhecida a liquidez na poupança, que ela é diária, ou seja, a liquidez seria a velocidade com que você consegue ter acesso ao dinheiro. Existem alguns investimentos em que é necessário alguns dias para você ter o dinheiro em mãos. É justamente na poupança que existe uma certa vantagem. Você tem um acesso ao dinheiro praticamente na hora. Existe o título do Tesouro também, que tem essa liquidez diária. Mas a fundo de ensinamento eu só vou falar sobre a poupança e eu vou deixar para um outro vídeo sobre os tesouros do governo. Reserva de emergência é um tipo de dinheiro usado para imprevistos. A gente sabe que nós sempre temos imprevistos na vida e para a gente não deixar um dinheiro investido e sem reserva, então eu recomendo você montar sua poupança primeiro para você formar reserva. De preferência, existe um consenso entre os educadores financeiros de que entre 6 a 12 meses dos seus gastos totais mensais de reserva. Eu sugiro que você faça da poupança o lugar justo para construir essa reserva. Porque na hora do desespero a gente pode precisar logo e esperar alguns dias para ter o dinheiro pode não ser muito interessante. Eu vou falar um pouquinho também do FGC. O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. Ele seria um fundo construído pelos grandes bancos para evitar o risco de crédito. Digamos que o banco empresta dinheiro para o cara financiar a casa. E por algum motivo ele não consegue pagar as parcelas. Ou ainda, por algum motivo o banco quebra. Você que tem o dinheiro em poupança, você vai ficar desesperado, obviamente. E você vai ficar se perguntando, como é que eu vou ter meu dinheiro de volta? Daí a criação do FGC. O FGC ele cobre até R$250 mil por instituição financeira e por CPF. Para evitar o pânico no mercado e que as pessoas migrem para outros bancos. Então, não se preocupe quanto ao futuro do seu banco. Em relação ao imposto de renda, ela é isento para pessoas físicas e pessoas jurídicas, empresas, sem fins lucrativos. Pessoas jurídicas com fins lucrativos, a remuneração ocorre a cada 3 meses. Então, se você tiver uma empresa, você vai ver que a remuneração acontece a cada 3 meses, descontando o imposto. Não poderia falar da poupança sem falar da inflação. A inflação
Ela é como se fosse um confisco, porque perde o poder de compra do seu dinheiro. Eu deixei uma imagem aqui mostrando ao longo dos anos como uma cédula de R$100 compra cada vez menos alimentos, produtos. Falar da poupança e não falar da inflação seria uma responsabilidade. E no nosso contexto do Brasil em 2016, a taxa da inflação é maior que a rentabilidade da poupança. Mas antes que você saia correndo ao banco e resgate seu dinheiro, acompanha comigo o que você deveria fazer. Existe a diferença entre a inflação oficial e a inflação pessoal. A inflação oficial é aquela medida pelo governo. Existem dois indicadores: o IPCA, que é o utilizado nos jornais, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que ele mede todos os serviços do país e em relação a 1 a 40 salários mínimos. Normalmente é o valor que aparece nos jornais, na mídia, e que impacta na economia do país. Eu deixei um link aqui ao lado, se você quiser ter acesso e ver quais são os valores atuais. Eu deixei também aqui o IGPM, que é calculado pela Fundação Getúlio Vargas, que calcula os índices de preço do mercado, que é normalmente essa conta de luz, a conta de celular, conta de construção civil, que é também bastante relevante. Existe a sua inflação pessoal, é aquela que depende bastante das suas compras, dos seus gastos, e que varia de pessoa para pessoa, de local para local, de serviço para serviço. Então a recomendação é você não ficar muito preso à inflação do governo e calcular exatamente o aumento das despesas no seu dia a dia, dentro das suas compras, e anotar num papel ou num caderno quanto está aumentando os seus gastos pessoais. Por exemplo, se você foi num mês, você faz uma compra mensal de R$1.000, e no mês seguinte você viu que as mesmas compras geraram um aumento de preço, você dali consegue calcular a sua inflação pessoal. Ela também serve para as suas contas e despesas pessoais. Então, dadas essas informações, qual o veredito em relação à poupança? Eu deixei aqui algumas características que você deve se atentar se você está em dúvida se a poupança ela serve ou não para você. A poupança ela é boa para você se você ainda não começou a juntar dinheiro ou desenvolveu o hábito de poupar. Você não está cru, ainda está no zero. A poupança ela serve como um ensino básico, um ensino fundamental do colégio. Você não sabe por onde começar, você está perdido e você vê tantas matérias de investimento que você não sabe para onde. Então, para esse tipo de gente, eu aconselho a você a começar pela poupança. Se você acompanha muito investimento e você sente que você quer juntar e colocar em uma outra modalidade, e se você ainda não tem reserva de emergência, eu sugiro você começar primeiro na poupança e juntar os 6 a 12 meses de gasto, aí vai depender de você. Comece montando a sua reserva de emergência antes de pensar em investir, porque no dia que acontecer algum problema, você vai precisar da poupança. A poupança tem essa função de reserva mesmo, ela não tem essa coisa de investimento. Mas você precisa dela para você começar a juntar dinheiro. E em relação ao melhor investimento, ele não existe, tá? Eu vou mostrar em outros vídeos como essa tendência de jornais da mídia de apontar, ela é tendenciosa e não vale a pena você quebrar a cabeça para essas coisas. O público brasileiro, para juntar dinheiro, ele é muito apressado. Ele não tem vontade ou pressa, vontade de juntar grana. Se você está se sentindo assim, se você acha que vai ganhar muito dinheiro muito rápido e você nem começou a juntar grana, então a poupança ela sai para você. E se você está num contexto de endividamento e você está sendo essa situação, a poupança ela vai ser o melhor lugar para você começar a juntar dinheiro. Espero que eu tenha deixado claro se a poupança ela serve ou não para você. Eu consegui reunir boa parte dessas informações que eu acho que são suficientes para você começar. Se você ainda está em dúvida por onde trilhar um caminho, eu acho a poupança um dos melhores investimentos para os iniciantes, não pela rentabilidade em si, mas pelo que ele te ensina.
Finanças pessoais tem muito disso. E é menos rentabilidade e mais disciplina para você juntar grana todo mês. E pessoas apressadas eles querem pular essa etapa e acabam queimando muitas fases de aprendizado que a poupança pode trazer para você. Eu vou trazer, acho que, um vídeo de previdência. Eu acho que foi muito usada também. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem um comentário. E o feedback seria muito interessante. Vai ser grande valia para os próximos vídeos. É isso. Um grande abraço e boas finanças pessoais.